eu tô dirigindo, mas preciso gravar esse conteúdo aqui. E, sinceramente, eu não sei se você vai gostar muito não. Principalmente o público aqui da Cláudio Silva TV 360 é um público mais voltado para Cruzeiro e Atlético. E, pô, a gente fez pensando exatamente nisso. Mas a verdade, ela precisa ser dita, né? Vocês sabem que, mesmo tendo eu o meu time do coração, eu procuro fazer um trabalho o menos clubista possível. E para isso eu preciso enfatizar a realidade do futebol brasileiro hoje, tratando de federação, tratando de clubes de forma individual, campeonatos estaduais, campeonatos nacionais e internacionais. Escolhi fazer a abordagem, né, de todos os clubes do nosso futebol, e aqui é mais uma troca de ideias mesmo. Tô com a camisa do Cruzeiro, todo mundo sabe que eu sou cruzeirense, mas eu prezo por um trabalho jornalístico racional antes do sentimental, que sentimental eu deixo ele exclusivamente para um torcedor que escolheu outra profissão para trabalhar e não o jornalismo esportivo. Eu quero te pedir para poder se inscrever aqui na Cláudio Silva TV 360. Temos uma meta. A meta é, nos próximos 3 meses, janeiro, fevereiro, março, até o final de março, termos alcançado a marca de 5 mil seguidores. Cláudio Silva TV 360 vai ser para mim um marco gigantesco. Para você pode parecer pouca coisa, mas para mim não é. Quem me acompanha lá no Cláudio Silva TV Oficial sabe muito bem que lá nós tratamos exclusivamente de Cruzeiro. É lá que nós falamos exclusivamente de Cruzeiro. Mas aqui no 360 nós escolhemos fazer uma abordagem um pouco maior, porque entendemos que temos competência para esse feito. Se inscreva, deixa o seu like, hypa o vídeo, porque é extremamente importante. Muito importante mesmo. O que acontece, pessoal? Eu estou observando, né, o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, a gente procura se informar a respeito de alguns clubes de fora de Minas Gerais. E eu tenho visto o Campeonato Carioca, o Flamengo, passando por uma dificuldade muito grande no Campeonato Carioca, porque colocou o seu sub-20 para disputar essa competição. E é claro, né, isso está trazendo para o torcedor do Flamengo, para o Flamengo em si, um transtorno sentimental. E aí eu estou falando do torcedor especificamente, pensando nas plataformas digitais, pensando nos seus rivais respectivos dos seus estados, que Vasco, Botafogo e Fluminense. Na verdade, quem faz frente para o Flamengo hoje no Rio de Janeiro é apenas o Fluminense, né? O Botafogo teve lá o seu momento de grandeza, o Vasco já não sabe o que é isso há muitos anos, e o Flamengo se tornando hegemônico lá no Rio de Janeiro, em especial, mas é claro, no Brasil também. A preocupação do torcedor flamenguista é não ser zoado pelo torcedor do Vasco, pelo torcedor do Botafogo, pelo torcedor do Fluminense em caso de queda no ridículo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca muito mal pensado pela federação, assim como é também o Campeonato Estadual, porque o pensamento do presidente da federação é ganhar dinheiro. Como que ele ganha dinheiro? Através dos grandes clubes, os clubes que oferecem um retorno, né, de visibilidade financeira e tal para a instituição, porque eles vivem em função desses clubes. E com isso, eles deveriam ser um pouco mais inteligentes. Aí eu falo dos campeonatos estaduais de todo o nosso país ou dos grandes centros em específico, que no caso Minas Gerais, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, são os grandes centros esportivos, onde tem no mínimo de 2 instituições de primeira grandeza que trazem o retorno financeiro que as federações precisam para sobreviver, embora ultimamente, né, o presidente de federação ele não está precisando dos clubes para poder sobreviver não, porque com salário de 60 mil reais por mês você não precisa de ninguém para você sobreviver, só de Deus, né? Mas enfim, isso é um assunto para talvez um outro vídeo. E aí, o que acontece? Eles projetam os campeonatos estaduais com um pensamento muito medíocre, né? Por exemplo, vamos trazer para Minas Gerais. A Caldense não tem o mesmo calendário anual que o Cruzeiro, né? Então, esse campeonato estadual, ele deveria ter sido pensado, ou ele deveria ser pensado, ainda dá tempo, ou acaba logo o campeonato estadual, ou ainda dá tempo de pensar em algo que favoreça, um calendário que favoreça as instituições de primeira grandeza. E isso não é feito, infelizmente, e não acredito que isso vai mudar, porque parece ser benéfico
né, para as federações. Eu não consigo entender qual é o benefício que eles tiram disso, mas eles tiram um benefício muito positivo disso, porque senão haveria mudança, e a gente não vê perspectiva de mudança dentro de todo esse aspecto organizacional. A organização ela é chula, fraca, e aí acaba colocando os grandes clubes em risco muito grande de cair para a segunda divisão, e aí o torcedor, né, quem vai sofrer com a questão de zoação, brincadeiras e coisa dessa natureza. Porque na realidade é só isso que acarreta de forma negativa para a instituição. Há uma mancha porque caiu para a segunda divisão do estadual. Tá, mas em termos de visibilidade e grandeza, acrescenta em que na história dessas instituições? Lá no Rio de Janeiro, o Flamengo passa por isso, passa por essa dificuldade, pela deficiência e ineficácia da Confederação Carioca de Futebol. Porque a realidade do Flamengo, falando de Flamengo especificamente, a realidade do Flamengo, ela é muito aquém da realidade de pelo menos 90% dos clubes do nosso futebol hoje. O Flamengo nos últimos 5 anos, ou de 2019 para cá, ele se tornou uma potência unitária quase dentro do Brasil. Antes de 2019, o Flamengo não passava de um clube normal, mas de 2019 para cá, sim, aquilo que o flamenguista dizia lá atrás, já em 2019, e aí tem várias situações que a gente pode utilizar, para poder justificar. Flamengo é ajudado, Flamengo tem a TV em seu favor, ela tem federações em seu favor, ela tem a CBF em seu favor, a mídia no contexto geral em seu favor. Ok, a gente vai questionar isso, e é questionável mesmo. Existe um montante de dinheiro que entra no Flamengo que ninguém sabe de onde vem, e isso é uma realidade. Mas, falando em termos de jogabilidade e conquista, o Flamengo desgarrou dos demais. O São Paulo, que era o maior clube do futebol brasileiro em termos de conquista, de reconhecimento, de visibilidade nunca foi, mas em termos de jogabilidade, de organização e coisas dessa natureza, ficou para trás. O São Paulo ficou estagnado lá em 2008. O último título do São Paulo de média grandeza foi em 2012, quando ele ganha, acho que 2012 mesmo, né? Quando ele ganha a Copa Sul-Americana e parou. Ganhou uma Copa do Brasil recentemente. O Atlético Paranaense também já ganhou uma Copa do Brasil. O Atlético Mineiro também ganhou uma Copa do Brasil recentemente, que já não ganhava, né? Ganhou 2. O Atlético ganhou 2. O Flamengo, o São Paulo, todo poderoso, ele ganhou uma Copa do Brasil. Então, o São Paulo ficou para trás. O São Paulo já não é mais o maior clube do futebol brasileiro. Eu tinha essa máxima, eu tinha essa mística, argumento não faltava para justificar por que o São Paulo é o maior clube. Ele tem 3 mundiais, ele tem 3 Libertadores, o Flamengo tem um mundial, tem 4 Libertadores, o Flamengo desgarrou. Hoje, sim, o Flamengo é o maior clube do futebol brasileiro. Isso pode mudar daqui a pouco? É óbvio que pode, porque o futebol brasileiro é rotativo. As coisas acontecem de forma absolutamente natural, porque todos os clubes aqui postulam de uma grandeza exorbitante. Mas hoje, o que significaria para o Flamengo, pensando de forma racional, se ele cai para a segunda divisão no ridículo Campeonato Carioca, que não vai mudar em absolutamente nada na grande história que o Flamengo construiu nos últimos 6 anos? O Flamengo hoje, cara, ele tem 28 títulos de primeira grandeza. Na verdade, acho que são 24. São 24 títulos de primeira grandeza. O São Paulo, que era o maior de todos, ele tem 20. Ele ficou para trás. E aí você tem logo abaixo, né? Você tem o Palmeiras, você tem o Cruzeiro, você tem o Santos, você tem o Cruzeiro. São os 5 clubes que encabeçam a lista dos maiores clubes do futebol brasileiro. E essa é uma realidade. Hoje o Flamengo é o maior clube do futebol brasileiro. E qual que é o planejamento do Flamengo para a temporada? Qual que é o planejamento do Cruzeiro para a temporada? Qual é o planejamento do Palmeiras? Palmeiras que tá tomando pancada uma atrás da outra lá em São Paulo. Tomou 3, quer dizer, não tá tomando uma atrás da outra. Tomou 3 do Novo Horizontino. Já tem faixa espalhada por toda São Paulo, porque a galera não aceita e não tem que aceitar mesmo. Só que aí,
você vai olhar para o planejamento dessas instituições. Eles querem ganhar, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Palmeiras, vamos falar de Cruzeiro, vamos falar dos grandes clubes do nosso futebol de fato. Eles querem ganhar o Campeonato Brasileiro, eles querem ganhar a Copa do Brasil, eles querem ganhar a Libertadores, o Flamengo ainda tem a Recopa Nacional aí para poder disputar, não é? Para poder disputar com o Corinthians no dia 1º do próximo mês. A premissa é essa, não é o Campeonato Carioca. E aí ele se vê obrigado, e aí é claro também, né, eu não posso, parece até redundância, mas eu não posso deixar de levar em consideração que o Flamengo escolheu colocar o Sub-20 para disputar, muito em função do vasto calendário que tem. Então ele poderia ter colocado o time B para jogar o Campeonato Carioca? Poderia, daria um pouco mais de rodagem para a galera? Daria. Só que tem 3 torneios de primeira grandeza para disputar com o elenco que vai precisar. Os 2 clubes, os 2 times irão ser utilizados no decorrer de toda a caminhada, de toda a temporada. Mas ele teve que mudar, ele vai ter que mudar o planejamento do campeonato da temporada, porque os meninos que eles pensavam, o time campeão mundial, mas é do Sub-20, a gente cansa de dizer que as categorias de base é uma coisa, o profissional é outra, totalmente diferente, e isso tem que ser levado em consideração. A prova tá aí. O time Sub-20 do Flamengo não conseguiu fazer o que tem que ser feito. Empatou 1 e perdeu 2 e agora corre risco de rebaixamento. Vai ter que fazer uma mudança considerável no planejamento da temporada para não cair no Campeonato Carioca. E aí, podendo comprometer, tendo que colocar a cavalaria em campo, corre o risco de comprometer todo o planejamento da temporada por causa do glorioso campeonato estadual. Eu já falei, eu sou a favor do fim do campeonato estadual pelo Brasil afora. Mas para que isso aconteça, existe a necessidade de que se tenha a sensibilidade de que precisa montar novas ligas para que essas novas ligas venham aportar as equipes de menor porte, para que se tenha um calendário anual para que todo mundo possa sobreviver. Porque a gente também não pode menosprezar as equipes tradicionais dos interiores dos respectivos estados. Eles precisam jogar, a gente está falando de pais de família que precisam sustentar os seus familiares. E aí, você dando a eles um calendário anual, você incrementa algo a mais nas finanças das instituições, tratando especificamente do financeiro, porque tudo gira em torno do dinheiro e tem que ser assim, não vai ser diferente. Né? Mas para isso você precisa trabalhar, fazer um trabalho digno, um trabalho sério, um trabalho real, um trabalho verdadeiro, para que essas instituições consigam sobreviver. Mas tá aí, campeonato estadual comprometendo grandes instituições que estão em ascensão ou consolidados lá em cima, simples e unicamente porque senão vai cair no estadual o comprometedor campeonato estadual. Tem que acabar com esse negócio. Não tem outra coisa para fazer, não. Ou acaba com esse negócio, ou cria mecanismo para que eles possam sobreviver também.